Graça e paz. Vamos abrir a palavra de Deus na carta aos Gálatas, capítulo 2, versos 19 ao 21. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Que Deus revele esta palavra aos nossos corações e também nos firme nesta verdade da nossa crucificação com Cristo e da vida de Cristo operando em nós. É comum se ouvir dizer que Cristo morreu no nosso lugar, mas isso não é a verdade da palavra de Deus e traz consequências terríveis para a nossa experiência com Cristo, que a palavra de Deus ensina que temos. Ele não morreu em nosso lugar. A palavra de Deus diz que Cristo morreu por nós, em nosso favor, em nosso benefício. Ele morreu em nosso benefício e não em nosso lugar. Cristo não foi à cruz para dizer: você fica aí de fora e eu vou morrer aqui no seu lugar. A palavra de Deus não ensina que Cristo morreu no nosso lugar, nos poupando da morte. A palavra de Deus afirma exatamente o contrário. Porque o amor de Cristo nos constrange, porque estamos totalmente convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 14. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Romanos 7, verso 4. Carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 24. Porque já estáis mortos, quando Cristo, que é a nossa vida. Colossenses capítulo 3, verso 13 e 4. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Romanos capítulo 6, verso 7. A palavra de Deus não sustenta esta tese de que Cristo morreu em nosso lugar. Ela sustenta a verdade que Cristo morreu por mim e ao morrer me fez morrer nele. Ele nos substituiu fisicamente, mas espiritualmente nós todos morremos com ele. Se um morreu por todos, logo todos morreram. A ideia geral é de que Cristo morreu
sozinho na cruz. A gente percebe que o povo fica tomado de comoção, emoção e sentimento de dó quando o assunto é a crucificação de Jesus. Se pudesse impedir a morte de Jesus, impediria. Por quê? Porque o homem é naturalmente aversivo à ideia de morrer. Jesus não poderia morrer no meu lugar, como muita gente pensa. Paulo foi categórico em afirmar: porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo. A lei de Deus exigia a morte do pecador. É uma questão de lei. Mateus capítulo 5, verso 17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas cumprir. Jesus não veio revogar a lei ou torná-la sem efeito. Ele veio cumprir a lei de Deus. Ele não poderia nos livrar da lei. Se o fizesse, se tornaria um transgressor da lei, um fora da lei. Acerca de Jesus, a palavra de Deus diz: temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 1. Ele é o nosso advogado no sentido de nos levar a cumprir a lei e não destruí-la. A matéria do advogado se chama direito e não transgressão. Ele é o justo advogado. Então, nada de lograr e burlar a lei. Jesus não poderia nos livrar da lei, nos livrar da pena estabelecida pela lei de Deus. E a pena estabelecida pela lei de Deus ao pecador é a morte. Quando Jesus diz: eu vim cumprir a lei, ele está dizendo também que veio para nos dar condição de cumprir a lei. Eu não posso morrer no seu lugar, nem você pode se regenerar morrendo sem mim. Então, eu vou morrer por você e com você. As penas impostas pela lei não vão além da pessoa do condenado. Esse é o princípio das democracias e está na nossa Constituição. Nossa Carta Magna diz: nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Se fulano comete um crime, seu pai, sua mãe, seu filho, seu irmão gêmeo ou sua esposa não podem ser condenados em seu lugar, e muito menos serem obrigados a cumprir sua pena. O culpado tem que pagar.
Ninguém pode ser condenado ou cumprir a pena em seu lugar. Ninguém pode ser condenado ou cumprir a pena em seu lugar. Mesmo que alguém queira e se ofereça para isso, a justiça não aceita. Se um jovem comete um crime, não importa que o jovem homicida tenha 18 anos e uma vida inteira pela frente, e seu avô se oferece para pagar no lugar do rapaz, a justiça não aceita. A coisa com Deus é muito mais severa. Deus, através da sua lei, exige a morte do pecador. Esta pena não pode ser transferida a outrem, nem atenuada ou substituída por outra pena. Ela é inalterável e imutável. Todo pecador que nasce neste mundo, nasce debaixo da lei de Deus e sentenciado à morte. A proposta de Jesus é morrer com o pecador. Jesus morreu pelo pecador e o pecador morreu com ele por causa do pecado e para o pecado. Morrendo com Cristo, fica livre do pecado e também da lei. Só há um jeito de sair livre da lei: é você cumprindo-a integralmente. E Jesus veio nos ajudar a cumprir a nossa sentença. Como? Fazendo-nos morrer com Ele na cruz. A alma que pecar, essa morrerá, diz a palavra de Deus. Outra não pode morrer no lugar dela. Por isso Jesus também não poderia morrer em seu lugar. Eu morri conforme a lei exigia. A lei exigia a minha morte e eu morri, e a lei ficou satisfeita. A palavra diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por que não há nenhuma condenação? Porque a lei foi cumprida e satisfeita. A lei foi cumprida e satisfeita, não porque Cristo morreu em nosso lugar, mas porque Ele nos levou a morrer conforme a lei exigia. Ele nos levou a pagar o que devíamos. Quando morremos, perdemos a nossa vida. Perdemos tudo. Se perdemos tudo, o que sobrou? Não sobrou nada. Quando alguém morre, já pode fazer o inventário, porque nada mais é dele. O que um morto possui? Nada. Agora é o momento em que Deus vem nos enriquecer do seu mais precioso tesouro. Ele agora vai deixar dentro de nós a vida de Cristo. É agora que entra a palavra graça. O que é esta graça? Eu vou viver no lugar desta vida que você perdeu na cruz. A proposta de Deus
é acabar com a nossa vida pecadora, crucificando-nos em Cristo para nos levar à seguinte condição: não mais eu, mas Cristo em mim. A maior riqueza que se pode pensar é Cristo vivendo em nós. Na condição de mortos é que Cristo se tornou a nossa vida. Cristo vivendo em nós a sua vida, a sua pureza, a sua santidade, o seu amor, o seu perdão, a sua graça, o seu poder, enfim, tudo o que Ele é. No pecado, o homem se tornou impróprio para receber a vida de Cristo. Aquela latinha na sua pia para colocar lixo da cozinha, você não vai colocar nesta lata, em cima do lixo, o leite do seu filho. Se fizer, estraga tudo, perde-se o leite. O homem no pecado é pior do que uma lata de lixo. Você acha que Deus vai colocar a vida dele em cima da sua vida contaminada pelo pecado? Não é uma vida sobreposta, remontada, é uma vida substituída. Por isso que a proposta de Jesus é nos crucificar com Ele para substituir a nossa vida pecadora por Ele mesmo em nós. O crente regenerado, vive neste mundo pela fé do Filho de Deus, no Filho de Deus que nele vive. Cristo dentro de mim, sendo o meu tudo e fazendo tudo por mim. Nós não nos dirigimos, somos dirigidos pelo Senhor que vive em nós. O nosso maior consolo é confiar incondicionalmente no Senhor, na sua graça. Confiar no Senhor significa tê-lo como a nossa única fonte de dependência e o único centro de segurança. Não anulo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Paulo diz: não anulo a graça de Deus. Ora, se considerarmos este versículo pelo contexto, veremos que anular a graça de Deus significa não ter Cristo vivendo em nós. Graça é Cristo nos dando tudo, fazendo tudo e vivendo tudo o que Ele é em nós e através de nós. Não há nenhum poder capaz de anular a graça de Deus, mas eu posso não receber os efeitos da graça de Deus sobre mim e em mim. Eu não anulo a graça de Deus, significa que Paulo estava recebendo os efeitos recebendo os efeitos e os resultados desta graça de Deus nele. Ao contrário disso, é tornar esses efeitos nulos em mim. 2 de Coríntios, capítulo 6,
versos 1 e 2. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão, porque diz: ouvi-te em tempo aceitável, e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. A palavra de Deus está exortando a não receber a graça de Deus em vão ou de forma inútil. A morte e a ressurreição e vida de Jesus estão colocadas por Deus num conteúdo para ser experimentado por cada um de nós. Que esta graça opere a sua crucificação, ressurreição e a vida de Cristo em você.